Segunda Reis 6. A partir do 1. Diz assim: e os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que agora o lugar onde habitamos contigo é demasiadamente apertado para nós. Vamos, nós te rogamos até o Jordão, e de lá cada homem tome uma viga, e façamos um lugar maior, para que possamos habitar. Eliseu então respondeu: ide vós. E um deles disse: se contente, meu senhor, rogo-te que vá com teus servos. E ele respondeu: eu irei. Assim ele foi com eles, e quando eles chegaram até o Jordão, cortaram madeira. Porém, enquanto um deles estava derrubando um tronco, a lâmina do machado caiu dentro da água, e ele gritou: ai, mestre, Meu Deus, era emprestado. E o homem de Deus disse: onde caiu o machado? E ele mostrou o lugar. E ali Eliseu arrancou um galho, lançou-o sobre as águas, e o ferro do machado flutuou. Podemos assentar. Amados, quando Deus leva Elias, a capa de autoridade de Elias cai sobre Eliseu, e Eliseu recebe a porção dobrada, e agora ele carrega ali o legado de Elias sobre ele. Ele agora tem o compromisso de continuar a escola de profetas que fora fundada na época. Haja vista que agora Eliseu, ele tem um passado do seu mestre, mas agora tem que continuar e escrever a sua própria história. A capa de Elias sobre Eliseu simboliza continuidade, simboliza que a unção de Deus, ela tem que recair sobre alguém. O Senhor procura pessoas dispostas a continuar o legado. Observe que Deus, ele entrega dons e ferramentas para seus servos, para que seja usado com o melhor proveito para a obra. É por isso que Romanos diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, mas que são chamados segundo o seu propósito. Então as coisas de Deus não contribuem segundo o meu propósito, não, porque o meu propósito pode ser pessoal, o meu propósito pode ser egoísta, o meu propósito pode ser como aquele homem que o Evangelho diz que ele mandou derrubar os celeiros, fez outros maiores, encheu de reserva e disse: agora eu estou tranquilo. Então o meu propósito pode ser de cunho egoísta, pensando em mim, pensando no meu bem-estar, pensando em meu benefício próprio, pensando talvez na minha família. Então Romanos vai dizer que todas as circunstâncias contribuem juntamente. É como se fosse um quebra-cabeça que no final vai dar a forma certa que Deus determinou. Porém, para aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, coisa boa é entender que debaixo do propósito de Deus, até aquilo que você e eu pensa que daria errado, vai dar certo, porque não é para a glória do homem, não é para propósito do homem, é para propósito de Deus. Então talvez Eliseu pensou: o meu Senhor vai ser tomado, eu vou perder o meu líder, a minha referência. Mas observe comigo, talvez você já viu alguém que tinha um talento
fosse um cantor, um jogador de futebol que seja. E aí você vê aquela pessoa se aposenta. E as pessoas começam a sentir aquela carência, pois o talento daquela pessoa agora não vai ser mais utilizado para aquilo que antes era. A unção de Deus é da mesma maneira. O Senhor entrega para uma pessoa, não porque essa pessoa é melhor do que o outro, não. É porque aquela pessoa talvez foi mais disposta em investir tempo com o Senhor. Quem tem aqui mais de um filho sabe que o amor para o pai com o filho é igual para com todos os filhos. Mas o filho que se dedica mais ao pai vai ser mais próximo do pai, vai ser mais aliançado com o pai. E talvez os outros filhos vão dizer: minha mãe prefere fulano, meu pai prefere Beltrano. Não é preferência, é questão do filho que é mais interessado em se relacionar com o pai. O que nós temos visto hoje em dia, todo mundo quer ser filho de Deus, mas poucos querem investir tempo em relacionamento. Nós queremos facilidade. E qual facilidade é essa, pastor? A gente quer ligar o nosso celular e ouvir uma pregação pronta. A gente quer ligar o nosso celular e ouvir uma palavra pronta. Inventaram até aplicativo de devocional. Pasme você. O que é o aplicativo do devocional? Você abre e tem um texto comentado. Aí você lê, beleza, é bênção. Talvez você não tenha tanto discernimento da palavra de Deus. Mas quantos anos você vai ser cristão e vai depender só do devocional do outro? Vai depender só do que o outro traz, do fundo para a superfície. Um mergulhador ir no fundo do mar e descrever que lá é bonito, bacana, mas imagina você ter a oportunidade de ir lá ver com seus olhos. Aí a gente vê pessoas querendo viver do que o outro está trazendo. Você já deve ter visto na televisão garimpeiro, o pessoal está procurando ouro. O cara vai lá nas profundezas, naqueles riachos, e ali talvez ele pode trazer uma pequena amostra de ouro e dizer que só achou aquilo. Só que ele pode ter achado algo muito maior e ter guardado para ele. Então o que você recebe de outra pessoa é bênção, mas não é nem a metade do que Deus pode entregar diretamente para você. Porque a unção de Deus não é para voltar para o céu, não. A unção de Deus é para alguém assumir e continuar um legado. Isso é muito sério. O Senhor está procurando hoje em dia pessoas com sentimento de Eliseu, porque Elias vai passar, a capa não pode voltar para o céu, a unção é para a terra. Tem que ter alguém para dizer: eu estou disposto a carregar, mas para carregar tem um preço a se pagar. Nada de valioso é dado de graça. Eliseu disse: eu quero. Elias falou: tudo bem, você querer é lícito. A Bíblia diz que aquele que pede beleza, mas tem um preço a se pagar. Aí Elias fala: se você me ver ser tomado, você receberá. Se você estiver tão interessado, você vai gastar tempo comigo. Diga para alguém do teu lado: está interessado no que Deus tem? Gaste tempo com Ele. Elias que disse: se você me ver ser tomado, você vai receber o que eu tenho da porção dobrada. E aí Elias vai a 3 lugares, e todos os lugares Elias disse: Eliseu, fique aí que eu irei ali. E Eliseu dizia: não, eu vou contigo. Olha que coisa linda. O próprio Elias disse que ele tinha que estar colado, e agora ele fala: não venha comigo. O que Elias estava querendo forjar no coração do menino?
Não estar junto por interesse, mas estar junto por relacionamento. Porque tem pessoas que só querem andar com a gente por aquilo que a gente pode oferecer. Então Elias disse: olha, se você só quiser andar comigo interessado na minha unção, nem venha. E Eliseu colado no seu mestre. Quando Elias foi tomado, a capa caiu e Eliseu recebeu a porção do gado. Você lembra do missionário Davi Miranda? Um arauto do evangelho brasileiro. Se você for na sede mundial da Deus é Amor, você vai ver centenas de cadeiras de rodas lá, centenas de muletas, centenas de objetos que pessoas vomitavam e eram curadas do câncer, da paralisia. Ele foi recolhido, sim ou não? Sim ou não, Deus? E o legado desse homem? E a unção desse homem? Então quer dizer que se Deus recolher todos os que Ele usa e ninguém assumir, como que a igreja de Deus vai manifestar os sinais de Deus na terra? E aí é interessante que às vezes a gente vê e diz: os milagres de Deus cessaram na igreja. Não é que os milagres cessaram, é que está faltando homem e mulher de coragem para dizer: eis-me aqui, eu assumo, eu vou carregar. É porque a gente sempre quer que alguém carregue para derramar em nós. A gente quer tomar água, mas a gente quer que alguém vá no poço buscar. Mas sabe o que é lindo? Quem vai no poço pega água fresca. Você pega da água se sonar. O Senhor está dizendo: é tempo da igreja se posicionar e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. O que move os céus não são perguntas, são respostas. Perguntar para Deus, qualquer um pergunta. Agora eu quero ver a resposta que você tem dado para Ele. Lembra de Isaías quando entra no templo? Ele questiona que a terra estava perdida, cheia de pecado. E ali Deus fala: quem eu enviarei? O céu estava perguntando sim ou não. E aí Isaías diz: eis-me aqui. Talvez você tenha perguntado muita coisa para o céu. Talvez você tenha perguntado: Deus, por que não acontece? Deus, por que minha vida está assim? E Ele só está querendo que você pare de perguntar e comece a responder a Ele. Comece a responder os estímulos dEle. Porque questionamento até criança birrenta tem. Você já percebeu que a criança birrenta ela não pode dizer e pergunta por quê? Aí como pai, na hora que você fala não pode, porque sim, pronto, e acabou. Porque o pai não deve satisfação para o filho. Quem está entendendo diz amém. Amém. Só que nós somos criados como uma igreja que vive a base de ter resposta de Deus. E Deus nos últimos dias. Por que os últimos dias? Você talvez não vê notícia de escândalo na política brasileira atual. É lógico, uma mídia vendida não vai mostrar o que está sendo feito de maneira obscura. Mas quais são as pautas que estão sendo feitas? Ministério da Saúde autorizar cirurgia de mudança de sexo de criança. Ministério da Educação aprovar cartilhas sexuais das nossas crianças. Um marmanjo que se acha mulher poder entrar no banheiro de mulher. Isso daí a gente fica atônito e não vê. E aí talvez como igreja a gente acha que a nossa revolta é dizer: eu não aceito. Antes de nós falar eu não aceito, o Senhor está querendo nos levantar com postura e posicionamento. Porque a nossa boca repreender o diabo e o nosso caráter se dobrar a ele não resolve nada. A nossa boca fazer protesto, mas no nosso particular o diabo vê que a gente não tem postura de crente, não resolve nada. Porque o mundo espiritual só respeita quem é espiritual.
tenha entrado no secreto para clamar, para continuar o legado que Deus está deixando sobre a terra. Eliseu assume o legado. A maior dificuldade da igreja brasileira hoje, queridos, é pessoas assumir o legado, assumir o chamado, assumir o que Deus tem. Deus tem coisas grandes na sua vida e você quer ficar sempre recebendo das pessoas. Pastor, eu não sirvo para nada. Você que pensa. Você que pensa. Nem que seja para dar um sorriso para alguém na porta da igreja. Nem que seja para ser simpático com alguém na recepção. Nem que seja para ir na rua entregar marmita para um morador de rua e dizer Jesus te ama. Só que aí a gente está dizendo eu não consigo ir. Eu até ajudo a comprar marmita, mas eu não quero ir. Eu até ajudo com dinheiro, mas eu não quero ir. O Senhor está dizendo, até quando vai depender que alguém vá? Se eu quero enviar você, é por isso que a tua vida está travada. É por isso que a tua vida não anda, porque não tem feito o que Deus quer. Parece ameaça de um Deus bravo, não. É somente a palavra dele. Eliseu cuidava da escola de profeta. A escola ficou pequena, porque tudo que Deus dá, quem dá o crescimento é Deus. Por isso que não tem como, queridos, a gente achar que se Deus é conosco não vamos crescer. Não tem como. Talvez você desanima quando não vê o crescimento, mas o caráter de um líder é provado quando não vem o crescimento. Até o falso pastor de João 10:10. A Bíblia diz que o pastor mercenário de João 10, aquele que pula, não que entra pela porta. Se você mostrar uma igreja cheia para qualquer um, que é um falso pastor, e fala, você quer dirigir essa igreja? Ele aceita. Porque ele está vendo fruto. Você quer essa célula cheia? Ele aceita, ele está vendo fruto. Ele vê a foto, ele vê só os frutos. Agora se você falar para ele, ó, eu vou te enviar para um lugar, para cavar poço, para orar, para Deus mandar. Ele fala, eu não, Deus não falou comigo não. Porque o falso só quer aquilo que os olhos já estão vendo. Agora o verdadeiro, ele não se preocupa com o que os olhos veem. Ele acredita naquilo que Deus falou. Lembra de Abraão? Abraão tinha promessa. Quem está entendendo diz amém. E aí Ló era um impedimento terrível. Aí ele fala, pô, vem cá meu filho, olha aqui esse cenário. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda, não tem problema. Aí Ló olha as campinhas de Moabe, um lugar verde, bonito, cheio de água, do outro lado do deserto. Ele fala, Abraão, eu vou para cá. Abraão vai para o deserto.
sabia que Deus era na sua vida. Sabe o que você tem que entender, queridos? Diga para o seu irmão: pare de ser movido por resultado. Nós não podemos nos mover por resultado, queridos. Nós temos que mover por direção de Deus, por chamada. Deus não olha o teu resultado, Ele olha a tua entrega. Tem um monte de gente com resultado e não tem a chamada que você tem. Mas sabe por que ele tem resultado? Com mentira, com profecia da carne, com promessa de bênção, sem correção. Tem um monte de igreja muito mais cheia do que essa. É os profetas que dizem que adivinha RG, CPF, que profetiza a bênção, que libera cura. Mas é coisa armada, é coisa combinada, é coisa de porta larga. Então não é por resultado, é pelo teu chamado. É melhor crescer devagarinho e manter a santidade do que crescer muito se corrompendo. Eliseu vai crescer em unidade com a tua liderança. Eles vão, começa a cortar madeira. E certa história vai dizer que um sábio foi perguntado: se te entregassem um machado e você tivesse 4 horas para cortar o maior número de madeira possível, o que você faria nessas 4 horas? Ele disse: eu passaria 3 afiando o machado. Não, você não entendeu, né? É que você está esperando Deus te chamar para se preparar. Meu Deus. É que você está esperando sentir de Deus para fazer um curso de oratório. É que você está esperando ver se seu chamado é ser pregador para querer estudar a palavra. É que você está esperando por Deus e Deus olhando e dizendo: eu que estou esperando por você, querido, porque eu sou um Deus de reação. Pô, dá um passo que eu estou lá no chão, dá um passo que eu peço a provisão, se envolve em muitas situações e escolha. Eles vão dizer: e agora? Vamos cortar. Eles vão cortar a lenha. E o que eu entendo com isso? Que antes de ir nós temos que nos preparar. Mateus 25 diz que, sobre a parábola dos talentos, se eu não me engano, é Mateus 25, que aquele que tem vai receber mais, e o que não tem, até o que tem vai ser tirado. Meu Deus. Mas se o cara já não tem, como vai ser tirado? Porque nada é nosso, tudo foi o Senhor que nos emprestou. Aleluia. Porém, quem não cuida do que Deus tem, acaba perdendo e ficando sem nada. E eu sempre digo: é melhor chorar para manter do que chorar para recuperar depois que perdeu. Meu Deus. Só que o ser humano tem a infeliz mania de só ter valor depois que... eu amava. Porque eu não pedi perdão antes, não pedi porque não quis. O problema é seu, você só tem o hoje, só tem o presente. O próximo segundo é incerto. Então acerte hoje. Só que o nosso mal é que a gente quer deixar para o amanhã. Você já percebeu que você vive mais o amanhã do que o hoje? Verdade. Quando eu ganhar um salário melhor, vou estudar. Quando eu tiver mais tempo, eu vou me dedicar mais a Deus. Quanto tempo você está falando isso? O ano que vem. O ano que vem é esse. Você disse isso o ano passado. Verdade. Nós já estamos em agosto, indo para setembro. Agosto meteu 25 dias em uma semana. Até entrando setembro, você já, daqui a pouco já está fazendo a dívida para o Chester de dezembro. Já está pensando se vai ser peru, se vai ser Chester. Eita, meu Deus. Vai receber a tia que diz: é pavio para comer. A uva passa na maionese, no arroz. E aí? Mais um ano se indo. E você fez o que da sua vida? Você avançou o que de dezembro para cá? 2024 vai ser meu ano. Vai ser o ano que você
inútil à sua altura. Sua preocupação resolve algum problema? O que começa a resolver é a sua atitude. É melhor uma atitude do que 10 planos sem atitude. Eu prefiro aquele que tenta e erra do que aquele que fala, pastor, eu nem tentei. Olha aí. O que recebeu 5 talentos granjeou e ganhou mais 5, amém? O que recebeu 2 ganhou 2, o que recebeu 1. Porque o Senhor é grave, né? Você ia brigar, eu guardei. Ah, pastor, eu não sabia onde pôs esse vaso. Aí eu estava caído, eu não sabia se era para deixar caído ou não, deixei. Vai que eu ponho ali e está errado. A gente já não faz com medo de dar errado. E o Senhor esperando uma atitude nossa diferente. Eles foram cortar madeira. E olha que coisa louca. Imagina o cabo do machado, a parte de metal que é a lâmina. Você segura no cabo, só que caiu a lâmina. O que isso nos ensina? Que a tua mão é limitada para manter qualquer coisa na tua vida. Deus. Sabe por que muitas pessoas se frustram? Porque ele quer manter com a mão dele. Ah, eu tenho um bom seguro no meu carro. Ah, eu tenho uma boa casa para morar. Ah, eu tenho um bom convênio. Ah, eu tenho os melhores médicos à minha disposição. Maldito o homem que confia no homem, que faz do teu braço a tua força. E quando você depender da tua mão, louco até o que você tem, vai lhe ser tirado. E no final você vai dizer, era emprestado. Tem gente. Eu visitei um presídio, o que mais tinha lá era pregador, querido. Não, pastor, eu era evangelista, estava afastado. Eu sou filho de pastor e não queria nada. Sai agora de onde eu tenho morador de rua. Se 80% não é filho de cristão ou era cristão, não deu valor ao que Deus entregou. Deus confiou e chamou para o Jordão. Mas ele chamou no Jordão e talvez se distraiu. Porque você cortar algo com machado sem olhar se estava solto ou não. Olha aí. Tem gente cuidando de coisa de maneira relaxada, aquilo que Deus lhe emprestou. Cuidado, viu? Cuidado, porque Deus tem zelo pela obra dele. Aleluia. Deus tem zelo pelas ferramentas dele. Se até você que é mortal e falível e presta algo para alguém, quando devolve, vê se está ok. Porque pensam que ninguém gosta de prestar ferramenta, fisicamente falando. É igual o tabué na casa de mãe, nunca volta. É verdade. O filho vai almoçar domingo, volta cheio para casa. Por isso que as mães sempre têm uns potes de sorvete lá na reserva, uns pratos de requeijão. Se for daquela marca cara lá, que não vai voltar mesmo. Porque ninguém cuida igual o dono daquilo que é emprestado. O Senhor nos empresta, mas é dever nosso preservar o que Ele nos emprestou. Aleluia. Diga para alguém aí, Deus te deu uma unção. Deus te dá um salmo. Diga, Deus te deu uma unção, Deus te dá um salmo. mas você tem que preservar o que Deus te deu. Você tem que preservar o que Deus te deu. Querido, Aleluia. Ele vai pedir
enxergando. Dê vista aos cegos. E porque você não está dando vista aos cegos, liberte o cativo. E porque você não está libertando, e diga para os pobres: é chegando o reino de lá para buscar a igreja. E isso é real. Olha. Jesus vai pedir conta, querido. Olha a preocupação desse jovem quando perde. Porque tem um monte de gente no leito agora que quando estava sã não vinha para a igreja, tá? Aí quando está doente, rapidinho acha o número do pastor, da pastora. Quando estava empregado, bonitinho, com dinheiro, tchau, Jesus, não tenho tempo. Aí quando Deus tira o que emprestou, o que é você sem saúde? Você pode ter o melhor currículo, a melhor faculdade, o melhor emprego. Basta dar uma crise na sua empresa, se tiver corte, tchau, rua. A pandemia deixou rico pobre. E aí? Vai deixar para valorizar quando perder? Quando caiu, olha a preocupação desse jovem. Ai, mestre! Chamou o líder. Diga para alguém aí, você já mandou mensagem para o seu pastor só dando um bom dia? Só para saber se ele está vivo? Só para falar, pastor, não quero nada não, só para desejar um bom dia para o senhor? Porque quando está na prova é áudio de 5 minutos. Nós já abre falando, meu Deus, vai contar uma história terrível de tristeza. Nunca é assim, pastor. Deus abençoe seu dia. Você ainda mora no 63, na Monte Albério. O motoqueiro vai tocar aí, a pizza está chegando. Pastor, pastor, fiz o almoço, vem almoçar comigo. Pastor, vamos tomar um café junto. E se for aqui dentro, se for na praça, se for na vieta, se for no centro, se for na rua, maior do que as paredes é a Bíblia que está gravada na tábua do meu coração. Se fosse em outro tempo, ele ia dizer, meu Deus, o altar que eu levantei vou ter que quebrar. Que a dona mandou tirar, ela não quer com isso aqui não. Vamos ter que tirar. Gastamos para fazer, agora vamos gastar para tirar. Tudo isso que foi construído vai ter que ser desfeito. Se fosse outro tempo, eu estaria em crise. Porque talvez queríamos impressionar com a estrutura. Mas eu entendi o que o apóstolo Paulo disse. Só somos um vaso de barro. A igreja hoje, amanhã pode ser uma balada. Amanhã pode ser uma discoteca. Eu sei que o que não vai mudar sou eu. Que sou servo hoje, vou continuar sendo servo amanhã. E enquanto Deus me der vida e saúde, vamos continuar fazendo o ID dele. Não tínhamos nada disso. Viemos de uma garagem, passamos em várias. E quando ficou pequeno, Deus disse: vai cortar madeira para crescer. Aí crescemos, e agora Deus disse: vai cortar madeira que eu estou entregando no lugar novo.
Ele quer o que você menos tem. Queridão, um artista que gasta aí 100 mil numa noite de orgias e balada. Um artista que gasta num relógio um valor que dá para comprar uma casa. É problema para ele chegar num lugar e desce uma oferta de 10 mil? Por isso que a maioria dos ricos, quando faz isso, é com soberba e achando que está fazendo favor para Deus. Por isso que a Bíblia diz que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico está acostumado a comprar tudo. Então ele acha que está comprando Deus, que está comprando o pastor, que o dízimo dele é maior, a oferta é maior, a igreja vai ser do jeito dele. Foi igual o louvor. Quanto tempo demorou para ter um ministério de louvor? Quem vinha de fora achava que a gente ia vender pelo talento dele. Aí Deus foi lá e fez em casa, porque nós não negociamos com Deus. Quando ninguém que vem de fora fica, ou cresce, ou multiplica. O que nós entendemos? Não negociar o que Deus nos deu. Aleluia. Tinha madeira à vontade. E ele perde o ferro. Tem hora que você vai se ver na escassez, para Deus poder assumir a responsabilidade da tua vida. Porque quando a gente tem muito, a gente acha que a responsa é nossa. Eu pago, eu faço, eu aconteço. Aí Eliseu fala: caiu na onde? O ferro é um minério que é tirado da terra. Amém? O homem foi feito do pó da terra. Olha o mistério. Porém o homem, a terra na água, você pode jogar água na terra à vontade. Quando escorrer a água, vai continuar sendo terra. A água não corrompe. O homem é incorruptível em qualquer matéria que o Senhor criou. Mas o ferro na água enferruja. Olha aí. Compromete as propriedades. O que Deus está dizendo com isso? Que mais importante do que o que você tem é o que você é. E às vezes a gente acha que mais importante é o que temos. Ah, meu carro, a minha casa, ah, meu cargo. Tudo isso vai ser consumido. Jesus disse: não ajunteis tesouro porque a traça e a ferrugem tudo com o que Deus te deu, querido, vai ser consumido. O que permanece é o que você é. O machado na água iria enferrujar. Mas aí eu lembro de Jesus olhando Pedro, afundando na água e levantando ele. Hoje é noite do Senhor. Revolver ferramenta para crente que quer voltar a fazer a vontade dele. Eles é um pedaço de madeira. Madeira tipifica o homem. Lembra todos os utensílios do templo? Madeira de acácia revestida com ouro. Madeira tipifica o homem, ouro Deus. O homem sem Deus não pode nada. Revestido de Deus, pode tudo. A arca era de madeira revestida com ouro. Então quando Eliseu joga um pedaço de madeira, a tipologia disso é o Senhor usando aquele que está bem para resgatar a ferramenta e devolver para aquele que perdeu. Se você nessa noite entrou aqui bem, Ele vai te usar para ser um resgatador de ferramenta e entregar para quem perdeu. Porque chega na igreja a matar o próprio soldado, que a igreja é o único exército que mata o próprio companheiro. Parece que a gente se alegra quando vê um irmão desviado. Você já percebeu que comenta mais de um desviado do que de um honrado? Desvia alguém, a gente fala: você viu quem desviou? Tá vendo? Era fogo de palha mesmo. Meu Deus. Também metido daquele jeito, a gente comemora a queda de um irmão. Aí quando Deus honra,
Fulano hoje quer menos DVD, mas na época. Fulano gravou um DVD. Fulano escreveu um livro. Normal. Agora, se for um escândalozinho desse tamanho, Meu Deus. os próprios crentes vão trabalhar para Sônia Branco. Espalhar. Trabalhar com fofocalizando. Espalhar que o irmão Eita, caiu. papai. Espalhar que o casamento do irmão está por um fio. Espalhar que ele está na pior. E aí a gente puxa para dizer que a gente é profeta por isso. Eu falei. Não me ouviu, está pagando o preço. Está na hora da gente ajudar a buscar as ferramentas de quem perdeu. É olhar para ele e falar: não importa o que você está passando, eu quero te ajudar. Não importa se você foi safado. Quando você estiver bem, eu te dou uns 2 tapas na orelha, te corrijo. Mas adianta você afundar quem já está lá embaixo? Quem está entendendo diz amém. Adianta você falar que o cara errou se ele já está no pior? Devolve a ferramenta para ele. Aleluia. Aí depois você ensina, cuida direitinho da ferramenta, ajusta ela, limpa ela, cuida do que Deus te deu. Então essa noite o Senhor tem renovo para aquele que perdeu a ferramenta. Aleluia. Se coloque de pé, dá um aplauso ao Senhor.